Já pode? Eu que faço o sinal? Quando der aí, você faz só o sinal para ele, tá? Tá. Então, bom dia a todos intrafísicos e extrafísicos, que estejam interessados no tema da TENEPS. Quero agradecer a presença e também a oportunidade de fazer esta apresentação, que não é só uma apresentação, mas sim um novo momento de experiência, ou de autoexperiência, que é o resultado de um inventário evolutivo realizado da autopesquisa continuada no desenvolvimento do tenepsismo. Hoje, atualmente, veterano, de 23 anos, e que tem por finalidade o estudo e debate dos autotrafores na qualificação e atualização do autodesempenho tenepsista, com base traforista, evolutiva, autointermissivista, autoproexista e durante uma vida intrafísica, que é esta atual. Obrigada. Então, vamos à introdução. Então, a apresentação, acho que vocês alguns já me conhecem. Se tiverem dúvida, quiserem saber mais, eu dou meu endereço, telefone, o CEP, tá bem? E eu também quero agradecer a oportunidade da primeira vez sentar na cadeira do chefe, né? Na cadeira do patrão. Então, eu sinto assim uma responsabilidade muito grande. Por isso, eu acho que esse apoio ajuda muito a manter essa nova etapa de desenvolvimento da TENEPS, né? Numa busca de um caminho aí para a autofiex, progredindo na autodesperticidade. Então, vamos continuar com esse neoparadigma pessoal que foi, deixa eu ver, então, deixa eu só colocar as 3 partes mais importantes desse trabalho, é a introdução, depois eu fiz uma contextualização e depois nós vamos fazer, então, o debate vai ser mais relacionado com os pilares do tenepsismo. Então, a introdução seria assim, que ao conhecer a projeciologia e a conscienciologia, é que trouxe uma análise mais profunda, uma análise e a detecção dessa transição de paradigmas, que eu tinha um paradigma pessoal, né? Tinha um paradigma predominantemente religioso, para não dizer seitoso, porque era de seita, não era até bem uma religião, né? E para um paradigma consciencial. Essa transição, ela foi acontecendo na medida do entendimento da ética social, da ética profissional, para o paradigma da cosmoética, né? O paradigma consciencial, que são os valores prioritários da evolução consciencial. São os nossos valores, eu vou dizer nossos, porque estamos interessados nesse estudo, são os nossos principais valores estar desenvolvendo, estudando e debatendo esse paradigma consciencial. Então, e aconteceu o seguinte, no período, deixa eu ver aqui, antes de colocar ali, vou colocar, é que antes desse período, né, de transição do paradigma, eu fui conhecer o professor Valdo lá em São Paulo, nas primeiras palestras que ele começou a fazer sobre projeciologia. Foi em 1982. E a partir daí é que eu fui começar a dar uma outra denominação, dar uma outra nomenclatura
para os fenômenos que eu conhecia, mas não sabia identificá-los ou entendê-los e interpretá-los de uma forma mais lógica, mais racional, até mais cosmoética mesmo, porque as reações do psicossom, elas aparecem mesmo quando a gente está dentro do paradigma consciencial, né? Então, essa retrospectiva que trouxe, então, eu vou falar, então, antes de falar desse pilar da TENEPS, eu vou dizer o seguinte, que no holociclo existem várias colunas, como vocês puderam ver aí, né, representado nessa foto, as colunas, no holociclo, cada coluna tem uma colagem, a colagem vamos dizer assim, de um pilar da conscienciologia. Vamos dizer, são as colunas básicas da conscienciologia, representadas em 44 especialidades, né? E tem uma delas que é o pilar da TENEPS. Ocorre que, quando estava em São Paulo, já lá no IPC, na conscienciologia, já tinha começado os 700 experimentos, ele começou com 100 testes da conscienciologia, e foi aumentando e chegou até 700 para ser publicado. Nesse desenvolvimento, então, criou-se em 1997 o GPC, que é o Grupo de Pesquisas da Consciência da TENEPS. Tem alguns representantes aqui daquele GPC. Estão jovens ainda, sabe? Estou falando de antigos, de 1900 e pouco, né, do século passado, mas esses representantes estão jovens, continuam ativos, né? E acontece o seguinte, vários elementos lá do IPC vinham para Foz do Iguaçu e trabalhavam com o professor Valdo no holociclo. Eles ficavam lá trabalhando e voltavam para São Paulo e levavam as informações do professor Valdo para o grupo. E numa dessas, há uma curiosidade interessante, que as pessoas lá do grupo perguntavam: nós vamos continuar chamando de praticantes da TENEPS? Seriam praticantes? O que são esses praticantes da TENEPS? Porque era uma nova forma de entender o que é fazer assistência, o que é doação de energias. Isso já se conhecia, mas com esse nome, tarefa energética pessoal, não existia. Mas tinha um prenúncio de passes para o escuro. Passes para o escuro era a denominação dada. E essas pessoas que vinham, geralmente vinham algumas pessoas e levavam essas informações para São Paulo, porque não dava para todos estarem constantemente aqui. E com esses questionamentos, como? Na verdade, era Rio de Janeiro ainda, não tinha Foz. Esses encontros eram no Rio de Janeiro. Então foi 2011. 2001 que ele veio. Então, mas já existia o GPC, TENEPS em São Paulo. Então, a turma que vinha levava as informações, atualizava o grupo, e o grupo estava interessado em saber como ia ser denominado o praticante da TENEPS. É tenepsista? É tenepeiro? Tem alguma coisa, né? Tem alguma coisa diferente aí? E foi o que aconteceu. Numa das vezes, uma das pessoas que veio me levou por escrito. Olha, entrega isso. O professor Valdo me mandou por escrito. Entrega isso para Pilar, que era tenepsista. Então, o praticante da TENEPS se chamaria, a gente até estranhava chamar tenepsista, já era novo TENEPS, e ainda tenepsista. Mas foi assim que foi denominado, então, em 2011, né? 2011 é que apareceu esse neologismo, tenepsista. Foi antes? Foi em 2000? Ah, tá. Então, 2011, desculpe a idade, viu? Desculpe.
Tem atenuantes da idade? É que eu não anotei as datas aqui, agora que eu estou lembrando, mas eu não anotei as datas aqui. Eu só tenho, então, a data é desse pilar da TENEPS. 2, está aí na sua folha. Embaixo. Ah, tá. Cidades e tem 3. Obrigada. Então, foi em 2002 que apareceu o neologismo tenepsista. Então, nós continuamos a chamar de os passes para escuro de tenepsismo, né? Acontece que o mater pensene desse GPC era auto-organização. E, por coincidência, a Pilar Alegre era coordenadora do GPC TENEPS. Então, aí já houve uma sincronicidade com a coluna que foi instalada aqui no Holociclo, né? Pilar da TENEPS, que vocês podem então ler ali, são 7 características básicas do pilar da TENEPS. Hoje nós poderíamos até atualizar isto como pilar do tenepsismo, o pilar da tenepsologia seria melhor, porque é um mega desafio para todos os interessados em praticar a TENEPS. E é também uma prática, então é a teática. É através dessa prática que foi se fundamentando a teoria. Então, ô Nilce, você quer ler então a primeira característica? Isso. Você está com... Esse microfone. Tá Tá. funcionando. Então, auto-organização, autodisciplina, recim, interassistencialidade. Então, essa é uma das principais... Então, as suas 7 são importantes para o desenvolvimento do praticante da TENEPS, para o tenepsista. A auto-organização é básico. Depois vem, quem quer ler o próximo? Não tem outro microfone aí? Leia a segunda característica. 6 meses. Qualificação, resultados, higiene consciencial. Então, como é que nós vamos mantendo essa auto-organização do trabalho do tenepsista? Qual o próximo? Quem quer ler o próximo? Amparador extrafísico, identificação, interação, titular. Continua o desenvolvimento. Outra característica, Dupla evolutiva, saldo, homeostase, holossomática e sinergismo. a outra característica, Desenvolvimento constante, sinalética pessoal, parapsiquismo e pangrafia. muito bem. Tem mais um? Número 6. Período de vivência, estágio atual, proexis, complexis, morexis. E a 7ª? Confiex pessoal, evidências, maturidade assistencial, ambulatório extrafísico. Então, essa sugestão de leitura, quer dizer, para fixar quais as variáveis que nós introduzimos no estudo da tenepsologia. As principais variáveis são essas. A auto-organização, na auto-organização, olha o que entra aí basicamente. A autodisciplina, a recim e a interassistencialidade. No tempo, como qualificar, como reproduzir, desenvolver, né, os resultados e a higiene consciencial. Essa higiene consciencial, quer dizer, a base do humor. Ter sempre um bom humor. Né? O amparador extrafísico. Quer dizer, como que nós vamos realizar a TENEPS sem conseguir perceber, pelo menos, a presença, mesmo que não seja assim visto, mas é identificada a energia daquele amparador que está conosco. Se ele está mais próximo, às vezes ele está mais distante. Olá, agora. Lá.
Quando colocas aqui no amparador o titular, é a gente saber diferenciar aquele amparador que é o que está permanente, que predomine quando na Equipex, na Equipex, porque mudanças. cada tenepsista tem uma Equipex. A Equipex é formada tanto pelo amparador extrafísico, como aqueles, vamos agora falar, tarefeiros, Sim. que são os paratenepsistas, se a gente fosse chamar, né? Os paratenepsistas são aqueles que formam as intercomunicações e a interassistencialidade daquele campo individual para a doação de energias para os assistidos, né? A dupla evolutiva, né? Então, cada um agora aqui, todos parecem que são maiores de idade, já sabe como selecionar, como identificar a sua dupla, né? O desenvolvimento é difícil, né? É difícil, eu sei que é difícil. O desenvolvimento constante, então, identificar a sinalética pessoal, o parapsiquismo e a pangrafia. Acho que todos conhecem, pelo menos, têm ideia do que seja cada um. Período de vivências, essa análise do estágio atual, analisar a PROEX, a MOREX e também o complexo. Eu vou me auto-identificar hoje aqui, eu estou iniciando o meu complexo. Eu estou para completar esta minha vida. O FIEX pessoal. Então, esse desenvolvimento do ambulatório extrafísico, da maturidade assistencial, quer dizer, a compreensão desse mecanismo da TENEPS, de como são formadas essas equipex, equipins para trabalharem na assistência, com as 3 tarefas básicas, né? As 3 tarefas introdutórias do nosso desenvolvimento assistencial, que é a TARES, a TACOM e a TENEPS. Parece que a TENEPS, à medida que vamos adentrando a compreensão, elas fazem parte, a TARES faz parte e a TACOM também. O tenepsista é mais abrangente nessa interassistencialidade e na sua atuação. Ele já não perde mais tempo com a não compreensão. Mesmo que ele muitas vezes não compreende o que está acontecendo, ele tem uma autoconfiança do processo que ali está presente. Bom, então, eu esqueci de passar também o outro, mas acho que vocês leram na folha, né? Então, foram as 7 características do pilar da tenepsologia. Eu já vou falar mais assim, atualizado. Agora vamos, então, ver... não é este. Não é este. Aqui. A coordenação Mater Pensende e o tenepsista em si. A coordenação, então, eu já me referi, que foi essa sincronicidade do andamento do GPC TENEPS de pesquisa na sincronicidade com o holociclo e o Mater Pensende. Lá nós tínhamos votado e tinha predominado o tema auto-organização consciencial. Então, cada participante do GPC TENEPS fazia sua própria auto-organização. Nós tínhamos as bases do projeto, que é aquela base, a gente usava uma base acadêmica, não é? Que era a introdução, justificativa. Vocês lembram disso? Vocês lembram? Você pode repetir qual era a base do projeto? Não, a gente pegava o projeto, aí a Pilar trouxe a proposta de auto-organização, era um grupo bem grande, tinha quase 30, 20 pessoas. Quase 30 pessoas. Era uma curiosidade, porque tinha sido lançado o manual da TENEPS, mas as pessoas não sabiam direito o que era isso. A Pilar praticava a TENEPS, a Pilar e o PINA. Né? O PINA. E aí, assim, eles ficavam... Vamos explicar quem é o mas PINA. Como que é isso? Eu tinha recém-chegado no Instituto, aí eu pensava, gente, mas todo dia ficar 1 hora lá exteriorizando energia, que eu vinha de um grupo que fazia um trabalho de energia. Sim.
um domingo por mês. A gente ficava o dia inteiro lá exteriorizando energia, mas em grupo, todo cercado, com incenso, uma coisa totalmente mística. E eu achava assim, e eu tinha umas experiências muito interessantes, sabe? Mas eu vou fazer isso sozinha, eu só, todo dia. Então eu tinha muita curiosidade, como as outras pessoas também. Então a gente chegava no grupo, era assim, era todo mundo com muita pergunta, com muita coisa. Aí a Pilar ali tentando responder as coisas. Nós estudávamos o manual também, isso. né? E aí, Nós discutíamos o manual. Parava, lia uma linha e parava, porque queria entender aquilo, né? Foi muito rica essa época. E aí esse tema da auto-organização acabou ficando e ficou um projeto para cada um fazer o seu projeto de auto-organização para a TENEPS. Então, cada um foi fazendo. Uns conseguiram fazer, outros só fizeram aquele projeto, aquela primeira parte, assim, apresentar o que definia, o que ele queria pesquisar, ficou nisso. Eu lembro que quando nós encerramos, não foi encerrado o grupo, teve uma transição. Eu saí do grupo e o grupo continuou lá. Nessa transição, então, eu fiz um relatório com quase 80 páginas e entreguei para o professor Waldo. Nesse relatório tinha tanto a expressão ou demonstrando todo o que era o grupo, o que eles estavam fazendo, o título de cada projeto, aqueles que conseguiram fazer algumas colocações sobre o projeto, deram andamento, usaram muito o conscienciograma, né? Fizeram esse desenvolvimento do projeto, outros não conseguiram fazer, deixaram só na apresentação, só o título. Minha auto-organização vai ser essa, e não continuaram. Mas muitos continuaram e outros estão até hoje aqui, estão trabalhando aqui no CAEC a partir desse início, né? Então, deixa eu ver se vai. Pode falar. Gostaria de contextualizar um pouquinho aqui também em relação aos efeitos de todo esse trabalho. Porque tinha lá em Porto Alegre. Nós trabalhávamos também, que na época eu morava em Porto Alegre, o Sérgio era o coordenador lá do Centro Educacional, e a gente trabalhava muito também com esse objetivo de implantar esse trabalho da TENEPS. Mas o que eu quero assim colocar aqui para todos nós, inclusive para mim também, é o quanto isto tudo foi de uma relevância que acho que nós precisamos de parar para fazer essa reflexão, assistir um tema como hoje, que está sendo aqui mostrado aqui por você, que vamos falar aqui dos pilares do tenepsismo, porque me veio assim muito claro para mim o meu primeiro dia de TENEPS. Eu comecei a TENEPS no dia 1º de janeiro de 1996. Então, eu completei agora, não muito tempo, 22 anos de TENEPS. E eu lembro que foi assim uma festa para mim. Para mim, eu lembro disso. Não sei como que foi a repercussão para outras pessoas que também estavam dentro desse projeto, desenvolvendo todo esse estudo, essa reflexão em relação a todo esse trabalho. Mas na época eu morava numa casa muito grande e eu pude ter assim essa condição favorável de ter o meu quarto de TENEPS. Então, assim, foi uma festa, porque eu coloquei cortinas, eu preparei o quarto, eu me preparei, assim, para fazer um trabalho que realmente acho que a gente tem que retornar isso aí de alguma forma para poder não baratear esse trabalho todo, que eu acho que, às vezes, até, eu estou falando mais por experiência pessoal, que, às vezes, a gente até deixa de valorizar ou de dar aquele incentivo, o auto-incentivo de trazer essa convicção para mais perto de cada um de nós em relação a esse trabalho da TENEPS. Era só assim um depoimento que eu fiquei com vontade de colocar agora aqui, com esse processo aqui da sincronicidade. Porque exigia assim, muita ousadia e coragem para iniciar um trabalho desses, né? Cada um individualmente
saber ou aprender a trabalhar o seu autodesenvolvimento parapsíquico. E como foi lembrado aqui, era alguma coisa ainda muito misturada nos conceitos, né, nessa doação de energia, embora se falava muito disso. Mas, quer dizer, mas essa mudança foi uma mudança quase que radical, né, de paradigma pessoal para o paradigma da consciência, né? Então, vamos falar então da metodologia que nós usamos para criar uma técnica que acabou sendo contextualizada atualmente com este trabalho que eu fui fazer. Com este trabalho de levantamento e de inventário, é que eu fui perceber que era uma técnica. Antes eu não havia percebido como essa repetição, com a repetição há o aprendizado, até dos vícios, né? Mas esse é positivo, é uma repetição positiva. Então, a metodologia, eu coloquei, está dando, é que ali não se enxerga. Olha, na metodologia, vamos assinalar que tem, vocês olharem para aquele slide, vocês vão ver a Via Láctea. Nós estamos hoje todos envolvidos com o cosmos, né? Nós estamos todos naquele slide lá, naquele lado. Desse lado nós estamos mais no intrafísico. Aqui, na realidade, do que nós precisamos fazer para chegar a ter essa sintonia ou esse maxi-fraternismo com o cosmos, né? E, então, eu quero só lembrar que então, esse levantamento, ele me repôs ou me retornou à infância, né? E as tendências seriológicas. Foi uma análise, assim, autoconscienciométrica, autoconsciencioterápica e de autorreflexão dos registros pessoais, que, como foi lembrado aqui, já se vinha fazendo desde o início. A gente, quando começou a registrar, mas muito empiricamente, né? Sem saber como formalizar ou formatar um conhecimento, né? Agora, esse desempenho interassistencial foi iniciado na pré-adolescência. Por isso que ficou assim uma transição um pouco prolongada, né? Porque aos 12 anos de idade eu estava, olha a diferença, eu estava sentada numa mesa branca. Aos 12 anos de idade, sentada numa mesa branca, participando o quê? De desassédio. E hoje, no meu caso, um aninho a mais, tem 23 velhinhas, né? 23 anos trabalhando e hoje com a oportunidade de sentar nesta mesa com quem eu aprendi a fazer esse trabalho, com quem eu aprendi a renovar as ideias constantemente, uma renovação constante, esse desenvolvimento constante daquela quinta característica, né, que vocês têm nos seus papéis aí. E daí eu fui criar, então, acabei criando essa técnica que eu chamei de Tati, porque ela começa tateando mesmo, né? Ela começa tateando até chegar na Tati, que é a técnica autoenergética tenepsista. Ela é diária e juntando o embasamento da literatura conscienciológica. Vou só citar aqui a literatura conscienciológica, que são os 700 experimentos, o DAC, que é o Dicionário de Argumentos, e o Léxico. Esses três eu fui consultando para fazer uma imersão nesse inventário que eu trouxe para nós debatermos. Então, essa técnica, ela foi iniciada em 2011. Embora eu já praticasse a TENEPS, eu fazia meu campo criando assim a doação, a mobilização básica de energias, o estado vibracional, era aquela coisa assim importante a ser feita e eu diariamente fazia. Mesmo durante o dia tinha aquela técnica dos 20 EVs, né? E até fazia anotação se o EV tinha sido mais completo, se não tinha, mesmo que houve tentativa e não sei se vocês lembram, não existia nada escrito. Depois começaram a aparecer uns formulários, começou a aparecer
Imagine aí que eu fui conhecer computador, né? E algumas pessoas mais interessadas criaram planilhas para a gente fazer. Hoje já existe, eu não estou lembrada dela, mas existe, acho que no ICGE, uma planilha para quem quiser fazer a contagem dos estados vibracionais. E inclusive, a intensidade deles, né? Porque às vezes você tenta fazer durante o dia, você tenta, e ele não acontece. Outras vezes você tenta só no primeiro já acontece o EV, né? Como agora. Agora, se vocês perceberem, tem os parabanhistas aqui. Tem os parabanhistas, são aqueles que dão os banhos de energia. Então, se nós conectarmos, nós já sentimos o banho energético. Isso, se prepare, é claro, porque depende de nós fazer esse acesso. O tenepsista depende dele fazer a sua qualificação, seu autoconhecimento, sua autoconsciência, para expandir essa autoconsciência para o cosmos. Aí ele vai ter autoconsciência dele e do como acontece, de como se desenvolve, como funciona essa rede interassistencial tenepsológica, eu vou chamar de tenepsológica, mas é uma rede interassistencial da evolução, porque todos nós vamos ter que passar por essa fase da TENEPS, mesmo que ela tenha outro nome. Mas essa fase de doação, de aprender a conviver, a doar energia entre os humanos, entre os animais, o planeta Terra todo, nós vamos ter que afirmar isso para nós mesmos, né? É uma autoafirmação. Então, foi a partir de 2013 que, aos poucos, eu fui incluindo nessa técnica, que agora eu chamo de técnica, né? Outros focos energéticos, que da expansão até chegar a 5 etapas. Esse acho que não tem aqui, né? Então, esse não tem, eu vou falar. Quem quiser anotar, pode anotar. Com licença um pouquinho. Então, acabou ficando 5 etapas, mas essas etapas, elas se desenvolveram assim, ao longo do desenvolvimento da TENEPS, não foi de imediato. O estado vibracional, esse não há dúvida, né? Quanto ao estado vibracional e a mobilização básica de energia. É que às vezes não coloco a mobilização aqui, porque quando aquele que já conhece esse movimento energético, ele faz o estado vibracional, ele já está mobilizando a exteriorização, a recepção, né? E a autoconsciência do seu estado vibracional. Então, aí eu fiz uma extensão autopensênica. Então, na hora de doar, exteriorizar as energias, eu acrescentei o holopensene da autolucidez e também do autodiscernimento. Depois, com o tempo, não foi em seguida, não. Eu fui conhecer, então, através, aí eu já estava, acho que até morando já aqui em Foz, conhecer mais com o professor Valdo sobre as centrais extrafísicas de energia. Então, aí o que aconteceu? Quando eu fazia, então, essa mobilização de energias, eu fui incluindo as centrais extrafísicas de energia, as centrais extrafísicas da fraternidade, ou da mega fraternidade, e as centrais extrafísicas da verdade. Depois, eu acrescentei o holopensene dos serenões. E quando eu aprendi a técnica da mega euforização, eu incluí nessa minha técnica. Acho que é uma mega técnica, né? É uma mega técnica chamada TAT, que é a técnica autoenergética tenepsística. Ou tenepsista, né? Tenepsística ou tenepsista. Há alguma dúvida quanto a essa técnica? Pega o microfone. Essa técnica sua aí, você faz toda no horário da TENEPS, a hora que você faz a exteriorização? Essa técnica eu faço... eu cheguei a fazer 4, 5 vezes por dia.
em períodos diferentes, em horários diferentes. Cheguei a fazer 5 vezes por dia. Agora, atualmente, eu faço umas 3 vezes. Agora, com certeza, antes da TENEPS, tem uma vez que eu faço toda essa mobilização energética, antes de começar a TENEPS, antes da minha prática, né? Se for necessário fazer depois, a gente faz também. Mas, geralmente, é no início que eu faço. E é possível, então, sentir mais a energia. Facilita. Quando a gente consegue traduzir, interpretar, movimentar essas energias, é possível sentir o campo. Você sente o campo, você identifica, olha, então eu não vejo o amparador, mas eu sinto que ele está ali. Se ele não está ali presente, de onde ele está, ele ligou a frequência dele. Não sei qual é o notebook dele, mas não sei qual é, como é que se chama aquele aparelho de som aí? É um aparelho, ele ligou e está na frequência. Porque provavelmente na condição de amparador técnico, há muitos tenepsistas às vezes fazendo TENEPS no mesmo horário. Como é que ele vai conciliar isso se ele não tiver uma paratecnologia? Agora, não me pergunte qual é, porque eu não vou saber explicar. Mas essa rede de amparadores deve ter uma paratecnologia para que não precise estar presente exatamente ali. Mas está formado o campo, está ligado ao amparador. Pilar, eu achei muito interessante a técnica, vou começar a aplicar na minha TENEPS, mas aí eu queria te fazer uma pergunta. A pessoa que está começando, vamos supor que ela está no 1º, 2º ano, na tua experiência, tu sugere que ela comece a aplicar, por exemplo, o primeiro passo, são 5 passos, porque talvez quem esteja começando não consiga chegar até a mega euforização. Ou tu achas que não, que desde o começo ela já deveria tentar aplicar do 1 ao 5? Depende, porque, olha, quando eu comecei não se conhecia nada. Só se conhecia o estado vibracional. Eu conhecia a doação de energias, porque dava passe, então conseguia recepcionar a energia, isso eu sentia, mas não conhecia nada. Hoje, formalizando, quem tem acesso ao conhecimento atual da conscienciologia, o paradigma consciencial estuda todas aquelas 44 colunas de pilares ali, as 44 colunas que seguram, que apoiam a TENEPS, que apoia a conscienciologia. A TENEPS é uma especialidade. É uma especialidade que ajuda a assegurar a conscienciologia no planeta. Que aí, expandindo, a gente entra em outros assuntos que até você conhece. Então, o ideal seria ela estudar, né? Ela estudar. E aí já tentar, desde o começo, aplicar a técnica. Então, mas se ela pode começar só fazendo a extensão. Ela escolhe que holopensene para ela faz mais sentido. Não precisa ser autolucidez, ela pode achar que melhor para ela é o maxifraternismo. Sim. Ela escolhe, ela vai estudar a formação dessa técnica. Né? Ela acaba formando os passos para ela. O que predomina? O que ela sintoniza mais nesse paradigma consciencial? Então ela expande porque era uma coisa assim, eu dou energias, mas fica solta essa energia, não sei, me deu mais segurança colocar pensene, um pensene ou um mega pensene. Sim. Um mega pensene nessa energia. Falei, se eu colocar, eu coloquei autolucidez, autodiscernimento, mas depois quando entrou quando entrou a central extrafísica da verdade ou da maxifraternidade, né, já entrou o fraternismo. Sim. Também, né? Então, é analisando cada um desses aspectos e vai introduzindo, à medida que sente segurança. À medida que você já decorou, porque às vezes a pessoa no início ela precisa ler antes, o que significa mesmo, o que eu quero dizer com isso, para pensenizar com autoconfiança na técnica, senão como que vai formar o campo? Ele não adere, ele não adensa, não fica adensificado. Para ele adensificar, a necessidade dessa conotação, tanto da conotação pensênica como holopensênica.
E à medida que se sente mais holopensenicamente assegurado, ele vai aumentando. Pode ser que queira pôr 3 em vez de 2, ou pôr um só. Depois as centrais, pode ir de uma em uma, pode colocar as 3 se sentir seguro, porque no começo vai levar mais tempo. Então, se a pessoa faz antes da TENEPS, ela precisa ver quanto tempo ela vai levar para fazer 3 tópicos desse, 3 passos desse. Se ela leva meia hora, ela vai ter que ir meia hora antes, ela vai ter que começar a TENEPS, né? Porque hoje em dia, se eu faço isso 3 vezes ao dia, mas cada vez que eu faço, eu não levo mais que 10, 15 minutos. Eu posso estar aqui sentada falando e estar fazendo. Já consigo fazer isso. Só que a gente perde, porque eu estou falando, eu estou num outro campo, então criar esse outro é mais complicado. Mas eu posso atualizar minhas energias aqui, agora. Atualizar para quê? Para que tudo que está vindo possa entrar e sair, né? Tudo que vocês estão jogando para cima de mim, eu devolvo. Devolvo no bom sentido. Sabe? Porque assim como nós aprendemos que cada um de nós é uma usina de energias, usina. Reflete sobre a usina. Pode não ser a Itaipu, pode ser uma outra. Não aquela de Mariana lá, não. Aquela de Euprec. A própria né? Cataratas já natural, né? Hã? A própria Cataratas já uma usina natural de energias, fitoenergias, hidroenergias. Né? Então, quem consegue sintonizar as cataratas, né? Então, vai facilitando essa formação de campo tenepsista, não é? Pilar, eu queria falar aqui. Tá. Eu vejo assim como essa sua técnica, né, transformar em técnica, né, esse movimento consciencial, essa intraconsciencial de qualificação da pensenidade. É isso que eu vejo como essencial, né? Dentro das minhas experiências, eu procuro identificar autorreferências de situações nas quais a minha pensenidade se eleva aqui dentro do dia a dia, né? Dentro desse mar de pensenidades variadas que a gente vivencia. A gente tem que estar constantemente fazendo um esforço de elevar a pensenidade, sintonizar amparadores, buscar outros enfoques para as situações todas que a gente vivencia. Porque nessa busca você está alicerçando. Isso. Você está colocando outros pilares aí. Justamente, buscando outras colunas de constituir sustentação. Pilares na nossa pensenidade, que é isso que vai gerar mudanças de patamar evolutivo, né? Então, assim, o fato da TENEPS diária é um chamado para a gente continuar reiteradas vezes elevando a nossa pensenidade. Então, às vezes, eu procuro ficar muito atenta em que situações do nosso cotidiano me inspiram a pensenizar de forma mais madura, de forma mais homeostática, e guardar aquilo. Então, às vezes, no momento da TENEPS, eu evoco aquela situação, né, da prática, às vezes olhar um gesto de uma pessoa, às vezes olhar um exemplo de alguém ou algo inspirador, aquilo me evoca uma pensenidade melhor. Aquilo já é um movimento, né? E aos poucos eu vejo que com essas ideias que a Conscienciologia vem trazer também, a gente vai se aproximando mais e mais, né? A gente tem que ver no nosso patamar o que já nos inspira uma elevação. E aí depois, pouco a pouco, a gente vai adquirindo esses mega pensenes, essas coisas mais avançadas. Vai chegar um momento que só o pensene, o nosso auto-pensene, já vai ser abrangente. Vai virando um hábito pensênico, né? Hábito pensênico. Um outro patamar mesmo. E se ele for retilíneo, né? Se for... Posso perguntar aqui, Marlene? Vai, Marlene, fala. Eu queria saber que técnica que você usa, porque tem os pedidos, né, que a gente recebe, a gente próprio vai vendo, às vezes, que a pessoa nem pede, mas você vê que se ela soubesse que você fizesse aquele trabalho, ela te pediria, e aí você vai incluindo. Eu queria saber qual que é a sua técnica. Você escreve uma única vez, coloca na caixinha, ou você lê os pedidos eventualmente, ou você lê toda manhã, porque assim, eu já ouvi colegas falando. E eu tenho a minha técnica também, que eu perguntei para o Valdo e tudo, mas eu queria saber como é que você faz a técnica dos pedidos. Técnica dos pedidos, eu imprimo.
primeiro, porque os que vêm por e-mail, a não ser que a pessoa entregue por escrito. Os que vêm por e-mail, eu imprimo e coloco lá. Tá, você vê uma única vez e põe, então, né? Se eu faço essa impressão antes da TENEPS, eu nem releio, porque aí eu já estou lendo à medida que eu estou fazendo a preparação para imprimir, eu já estou lendo cada... Sim, já fez o rapport. Já fiz o rapport, eu percebo que já aconteceu ali, né? Se não, como é que mais? Fica ali na caixa. Às vezes eu percebo que vem repetido. Quando vem repetido, aí eu tenho que lembrar que eu preciso reler aquele. Isso você fala imprimir da ICTNEPS, né? É o grupo da ICTNEPS que você os pedidos? Mas eu tenho e-mails que são particulares, não são da ICTNEPS. Uhum. Tem pessoas que pedem pela IC, tem pessoas que pedem fora, né? Uhum. E fora, às vezes, do país, né? Não é só daqui, às vezes fora do país fazem pedidos, né? Então, eu uso isso, não é uma coisa muito formal, não. É até uma coisa assim, bem de disponibilidade mesmo, né? Tanto para imprimir, né? Ler o nome de cada um, porque só ao ler o nome, mesmo que você não entenda a problemática dele, não interferiu na problemática dele, mas só o nome eu penso que já ajuda na sintonia com o amparo. E no amparo mais específico, porque pode ser que tenham pessoas ali que não vão ser atendidas pela minha TENEPS. Como eu falei, pode ter TENEPS do mesmo horário ou em outros horários, e que o amparador pode conduzir ou deslocar ou transferir para aquele tenepsista mais adequado, para aquele tipo de assistência. Tá bom, obrigada. Tá claro? Claro, obrigada. Eu queria fazer uma pergunta também, aqui, ó, tudo bem, bom dia. Eu queria fazer uma pergunta relacionada que ela falou dos pedidos ali. Eu não sou praticante da TENEPS, estou querendo começar a fazer, né? Vai ser logo, né? Sim, já está. Então, está vindo no domingo passado, até na consciencioterapia lá no OIC, estava falando do assunto, eu falei, tá todo mundo falando, está na hora já, né? Então, assim, eu fiquei bem em dúvida dessa questão, mas já pedi a TENEPS já. Aí é só uma dúvida que ela falou assim, você acaba, quando alguém pede a TENEPS, você volta nesse pedido, assim, você precisa voltar, ou você tem alguma curiosidade se isso ajuda na TENEPS, saber como se desenrolou essa situação? Não, ali vai ficar guardado. Agora, quando eu fiz estudo, por exemplo, quando eu fiz o verbete de TENEPS 24 horas, eu fiz também um levantamento dos pedidos que eu tinha ali, que eu ainda não tinha me desfeito. Para o quê? Para poder colocar aquelas variáveis dentro do verbete. Então, aí eu levantei, peguei como se fosse um material de estudo, e comparei o que estava... vamos dizer assim, muitos diagnósticos, não vou chamar de diagnóstico, mas muitas causas ou motivos semelhantes, né? E também registrando o tipo de amparo que vinha, e quais os tipos de assistidos. Então, pelos pedidos, eu sabia os tipos de assistidos. Aí me fazia sintonizar qual tipo de assistência foi feito. Aí depois eu resumi, eu não coloquei de cada um o que foi, mas, num geral, no verbete tem alguns itens dos amparadores. Tem os itens dos assistidos e tem os itens do tenepsista. O que o tenepsista precisa, ou quais trafores ele precisa começar a identificar nele. Sabe? Porque a recim, ela é em qualquer momento. A reciclagem intrafísica é em qualquer momento você faz. Você pode estar fazendo agora uma reciclagem intrafísica. Depois você vai confirmar se ela se efetivou. Você vai ver o resultado. Mas essa recim está acontecendo na medida que nós estamos trocando nossos pensamentos. Intraconsciencial, mas através da heteroconsciencial que nós estamos fazendo aqui, né? Bom, mais alguma dúvida? Ficou claro? Tá em dia?
Então, tá bom. Vamos continuar, então. Vamos continuar, então, fazendo o quê? Eu só ia lembrar que tem 2 artigos que podem também ajudar, que estão no final desse texto aí. No final desses textos, são 2 artigos, cada um publicado numa revista Consciência. Você ficou muito atrás aí. Não consigo te olhar. Eu estou acompanhando as pessoas e Ela fica acompanhando as perguntas, se tem alguém para poder. mas ela não podia ficar mais à minha vista, eu iria atrapalhá-la? Então, por favor, ali já está. Então, agora nós vamos... bom, antes de iniciar esse aprofundamento, vamos ver como é que se identifica, então, os autotrafores. Porque o que é um autotrafor? Né? Nós falamos de repetição de pensenes, repetição de ações, que se a gente pensa, tem a energia ali, né? Tem o pensene, tem a energia. Aí, pode ser uma ação energética, pode ser uma ação somática. Quando eu completo a minha realização com a ação somática. A ação somática de eu me circunscrever ao quarto da TENEPS. É uma ação somática. Né? Então, eu entro ali, com essa ação, eu confirmo o meu objetivo, o meu interesse, eu formato o campo, eu tenho toda essa condição de fazer uma análise depois para ver os resultados. Nessa composição de várias variáveis do campo e do funcionamento. Principalmente para quem vai iniciar agora, já vai iniciar com essa vantagem. Já tem uma vantagem na corrida tenepsística, porque vai chegar mais próximo. Antes a gente falava assim, tenepsista só depois dos 35 anos. Né? Hoje em dia não. Muito inversor e muita gente jovem, de 20 ou menos até, iniciando a TENEPS. Né? Vão tirando essas dúvidas, porque muita coisa se desenvolve e se trabalha na evolução através da TENEPS. Muita evolução desse desenvolvimento que eu atingi até hoje foi através da TENEPS. Se eu não fizesse TENEPS, será que eu conseguiria chegar a esse ponto de entendimento do que é ser tenepsista 24 horas? 24 horas é um estilo de vida, né? E é também uma metáfora, né? Porque eu não fico 24 horas sendo lá. É uma metáfora, né? 24 horas, quer dizer, você está ligado 24 horas, em qualquer lugar que você esteja, em qualquer momento. E essa ligação não esgota energia, você não precisa, não é como o celular que você precisa ficar carregando. Ele tem um carregamento automático, é como a usina que está ligada e vai renovando. Então, à medida que você doa, você está produzindo mais energia. Você doa e mais energia. É a usina recarregável. Oi. Então, é sobre isso que eu quero perguntar, né? Sobre essa demanda repentina durante o dia da exteriorização de energia. Por exemplo, eu fiz TENEPS durante 5 anos. Fiz, parei. Parei faz 4 anos e retomei tem menos de 6 meses. Uhum. E então já você está nos 6 meses outra vez. Estou dentro dos 6 meses novamente. E eu percebi um fenômeno que já vinha acontecendo na minha TENEPS lá no primeiro período, que era a demanda da exteriorização energética, de repente, né, no meio do dia ou na madrugada, acordar e exteriorizar a energia e perceber o processo das consciências ali e se disponibilizar para aquela faxina naquele momento, né? E como é que você lida com isso, Pilar, aí na aplicação da técnica, né, com essas demandas repentinas ao longo do dia,
Por exemplo, não faz nem 15 dias eu tive que acordar assim na madrugada, porque era aquele momento que eu precisava sentar e fazer todo o processo da esterilização energética. E eu penso que isso, com o tempo, vai aumentando. E se torna até um tipo de condicionamento ou de mecanismo autoconsciente. Porque, como eu falei, não a qualquer momento você vai fazer todas as etapas. Então, eu faço 3 vezes ao dia, mas não uma das vezes antes da TENEPS, mas as outras vezes não. E aquele momento, às vezes nem precisam me lembrar, eu já lembro que eu tenho que fazer, independente de ser chamada a assistir. Não é que eu vou colocar essa técnica a cada chamada da TENEPS 24 horas. Não vou fazer tudo isso. É aquela coisa, você está disponível naquele momento. O que precisa ser feito? É melhor eu me recolher, é melhor às vezes sentar na sala mesmo, estar ali na sala. Desliga a televisão, estou ali na sala mesmo. Ou então eu estou no notebook. No notebook, às vezes eu prefiro sair, porque meu notebook às vezes me consome coisas. Some coisas também, então eu prefiro não ficar na frente do notebook. Meu celular também às vezes se altera, né? Ele some contato do celular. Diz, mas é porque você não sabe lidar. Parece que eu sou sempre uma inexperiente com o celular, porque meu celular varia muito. Ele tem muitas variáveis que eu desconheço, que eu não tenho controle. Tem alguém que tem um controle maior do meu celular do que eu. Né? Então, porque se torna também, porque parece que fazer TENEPS é aquele trabalho tenebroso. Não é. É uma coisa tranquila. Sabe? Doar energia é você estar disponível. Então, o que vai acontecer? Você pode, às vezes, nem estar lembrando da TENEPS. E você está doando energia, porque surgiu um momento necessário ali. O amparador sabe que pode contar com você. Então, ele fisga lá a sua energia para aquele atendimento, para aquela necessidade do momento. Ficou claro isso? Porque é assim, fica claro entender, porque muitas vezes não se vai perceber o que ocorre. O tenepsista não é aquela... o trabalho é parapsíquico. E o parapsíquico nosso ainda é invisível. Por isso que agora nós só nos vemos porque estamos de soma aqui. Nós não estamos vendo o que está acontecendo. Pode ser que alguém aqui esteja, mas não é tão simples assim. Então nós vamos trabalhar com esse invisível, mas com conhecimento desse invisível. Não é um desligamento. É trabalhar com esse mecanismo. Porque tudo que se torna mais mecânico, entre aspas, né? Funcional, vou dizer, funcional, porque mecânico é o soma, né? A gente vai deixando de ser muito somático e vai sendo mais energético. Nós vamos vivenciando mais como consciência. As consciências se comunicam, então nós vamos, como consciência, aprender a nos comunicarmos. Mas que frequência nós usamos para ter a conexão com o outro? Nós conseguimos fazer isso? Seria uma loucura para nós. O que é entrar de pensene e os nossos pensenes de reação, né? Então, vejamos como nós precisamos melhorar essa qualidade, né? Essa qualificação tenepsística, quer dizer, a qualificação do nosso parapsiquismo. Identificar melhor qual é o nosso, qual é a sinalética que nós usamos, e aí identificar o autotrafor. Qual dessas manifestações ou dessas qualidades ela prepondera em nós? Nós vamos analisando cada uma delas, né? Há uma predominância até se tornar um mega autotrafor, que vai predominar. Para cada tenepsista, ou às vezes para um hall de tenepsistas, é aquele mega autotrafor. É o mega autotrafor que vem lá da paraprocedência, que veio, então, do curso intermissivo. Ou de alguma outra experiência intermissiva que nós passamos. Ficam aquelas chaves, aquelas sinaléticas, né? Que nós vamos pensá-la, vamos pescá-la e digeri-las.
aumentando então o quê? A nossa cosmovisão. Ali está na definição. Então eu vou falar o que é essa cosmovisão. Então, esses autotrafores que nós vamos desenvolvendo, eles não são assim autoexcludentes, eles não se excluem. Porque o trafor, ou megatrafor, ele acontece junto, num conjunto de pensenes, num conjunto de ações. Um megatrafor não trabalha sozinho. Ele trabalha com várias características, com várias nuances, com múltiplas variáveis, né? Por isso, a necessidade de aumentar essa cosmovisão. Então, essa cosmovisão vai além da nossa mente física, é da nossa paramente, é do nosso paracérebro, né? Nós vamos abrindo o paracérebro para essa cosmovisão. E eles atuam, então, simultaneamente. Mas nós podemos, então, ver quais que são prioritários naquele conjunto de trafores. E os prefixos, que ali, eu já tirei, né? Tirei ali. Deixa eu ver se está... não, está ali até. Então, o que são esses prefixos? Alto e hétero. É a vivência desse processo ou desse movimento que a consciência faz de olhar para si mesma e também introjetar informações, observações recebidas do externo. Por exemplo, auto, a busca de autocognição, interiorização, introspecção, a aceitação dessa condição atual, e vou dizer até especial, as neosinapses. Porque aí, nesse momento, começa o autoenfrentamento. Muitas vezes nós não definimos bem ou não identificamos bem qual é esse autoenfrentamento. Mas aí começa o autoenfrentamento, começa a autoidentificar, começa a se autoconscientizar e vem o autorreconhecimento desses valores, desses trafores. Então, aí já ficou claro. E o hétero, o que é o hétero? O que significa, né? Auto e hétero trafores. São aqueles que novas informações recebidas, introjeções elaboradas. Como? O exemplarismo de outras pessoas, né? De outras pessoas que têm mais conhecimento que nós. E torna-se parte, então, desse movimento do nosso micro-universo consciencial. Nosso micro-universo consciencial se torna dinâmico e vai voltando àquela palavrinha, né? Da usina. Ele é único, esse micro-universo consciencial. Ele vai se recarregando, vai carregando, ele vai distribuindo energia, vai distribuindo luz. E assim nós vamos continuando os nossos pilares. Né? Pilar, fala. É muito rica essa sua lista aqui das 83 especialidades dos auto-megatrafores. Acho isso daqui, porque cada uma dá para a gente parar e pensar bem. E se você discutir o número 13. Mas olha, antes disso, você me permite? Tá. Tem. Nilce, se a Nilce me permite, vou pedir para você, Nilce, leia a definição. Não tem a definição aí? Não, é que eu mexo nesse... Aqui. Aqui, olha. A definologia. Isso, você lê a definologia, eu complemento essa definição, aí nós vamos começar com o debate dos autotrafores. Entendi. Tá. Os pilares do tenepsicismo são os componentes estruturadores do conjunto de autotrafores do micro-universo tenepsista da consciência lúcida, identificados e qualificados por meio de autorreflexões continuadas na condição autoevolutiva, consciencial
auto-intermissivista e auto-proexista do momento atual. Então, há uma convergência, eu vou colocar ali para vocês. Como foi? O contingenciamento das autoexperiências no autodesempenho da TENEPS converge para a autossuficiência, a automanutenção e a autossustentação tenepsística. Então, agora vem as especialidades. Não foi? Foi. Nesse estudo das especialidades, o autoestudo cognitivo, quer dizer, o estudo do autoconhecimento, do nosso próprio conhecimento, do conhecimento que nós já temos e do conhecimento que está entrando também. E como que nós usamos esse conhecimento? Como é que ele extravasa esse conhecimento? Que atividades nós temos para que esse conhecimento se transforme, né? Então, foram selecionados e denominados aqui por especialidades. Para quê? Para que haja um aprofundamento nesse processo de interaprendizagem. Nesse processo auto e hétero, haja um aprofundamento contínuo e simultâneo, auto e hétero desenvolvimento intraconsciencial, interconsciencial e interassistencial. Vou repetir. Autodesenvolvimento intraconsciencial, interconsciencial e interassistencial. Então, agora nós entramos... Eu repassei aqui 83 especialidades baseadas nesses tratados que eu me referi. Eu fui lendo, estudando, foi assim, uma imersão opcional, vamos dizer assim, uma imersão objetiva, uma imersão provocada para fazer o quê? Uma autorreflexão de todas essas especialidades, dessas 83 especialidades. Pode ser aumentado isso também, sabe? Ou pode ser mudado de acordo com a lucidez ou a condição de cada consciência, que vão ser reconhecidos, identificados nas avaliações e análises contínuas, verificando os retroacertos, porque nós não só fazemos coisas erradas, não. Nós fizemos muito acerto. Dentro do contexto que nós vivíamos, nós acertamos muitas vezes. Então, vamos pegar a essência desse acerto, dessa experiência, e traduzi-las para atualizá-las. E hoje nós vamos usar essa experiência com outro nome. Assim como as respostas, né? Fazem-se as perguntas e cada vez que usamos a mesma pergunta, nos questionamos e vem uma resposta diferente. Tanto do outro quanto nossa, como foi lembrado ontem pela Fabiana. Ela apresentou o verbete ontem de perguntas reflexivas. Essa eu acho que deve ser básico para o nosso crescimento, para o nosso entendimento quanto à estrutura do micro-universo autoevolutivo interassistencial do tenepsista, né? Há alguma dúvida até aqui? Porque agora, então, começamos o debate dos números aí. Quem tem mais sorte, quem tem menos sorte? Qual que você sorteou aí, Nilce? 13? 13. Autocogniciologia. Deixa eu ler para você. Tá. Procura distinguir a realidade intraconsciencial, o que a consciência é de fato e o que a consciência sabe sobre si mesma, enquanto estruturas da autocognição ou autoconhecimento constantemente atualizadas. Aí, se conhece o Megatrafor, pode identificar o Megatrafar. Principalmente essa última frase aí, se conhece o Auto-Megatrafor, pode identificar o Auto-Megatrafar. Então, acho assim, bem interessante isso. Deu para entender, então, a primeira parte, porque nós falamos aqui, né? Dessa ativação do micro-universo consciencial. Mantê-lo ativo, de fato, né? Mas isso, de conhecer o Megatrafor, facilitar a identificação do Megatrafar. Então, nessa facilitação está o quê? Porque há uma expansão
da Consim, que é luz, que está mais lúcida ou está buscando essa autolucidez, então vai aumentando essa autolucidez e ela abre o seu micro-universo. Ao abrir o micro-universo, ela auto-enfrenta os erros e os acertos. Só que ela vai começar também a identificar, porque antes, se ela identifica só os acertos, é muito bom que ela identifique, porque quando ela aparece, ela não nega mais quando aparece um trafar. Ela não nega, é aquele resquício ainda, é aquele amendoim que eu coloquei outro dia, é aquele amendoim que aparece no nosso micro-universo e que nós vamos procurar conhecê-lo, vamos descascá-lo, ver se ele está torrado ou não, né? Ou se ele está cru, se a gente já pode assimilá-lo, comê-lo, né? Ou não, precisamos deixá-lo lá mais um pouco, mas o cuidado que ele não brote, né? Não vamos alimentar o trafar, ou o mega-trafar, para que ele não brote mais, que ele seja alimentado pelo mega-trafar, porque às vezes a experiência do mega-trafar, a experiência em si é positiva. A interpretação que nós damos aquele mega-trafar é que é negativa. Negativa porque nós usamos toda aquela parte do autoconflito, da autossubmissão, da vitimização. Do julgamento, da condenação. Da condenação que vem do nosso retrocesso evolutivo aí. Retrocesso. Hã? Do retrocesso evolutivo. No retrocesso evolutivo. É um momento de retrocesso. Sim. Só que consciente, né? Não é mais um retrocesso assim, inconsciente. A pessoa começa a reagir com aquilo e sem ter autocontrole. Assim não, ela tem um mega-trafar que vai ajudar a controlar o mega-trafar. Eu só queria, falando não lá... sei, deixa eu ver se ela terminou. Complementando. Lá na conscienciometria, a gente vai identificando e auxiliando através disso mesmo, né? A pessoa procurar identificar e se assenhorar dos seus trafores. Que, como o próprio nome diz, o traço força traz força não só para ela atuar externamente na assistência dela, mas para ela se auto-enfrentar cada vez mais. E aí ela vai se auto-capacitando a enxergar mais tranquilamente, a acolher os seus mega-trafares. Não, então, assim, situações que antes ela condenaria e não conseguia nem ter contato negava, em relação, né, a né? si própria, ela vai adquirindo estofo e autoconfiança, estabilidade, homeostase para acolher os próprios trafores e aí aumenta as chances de você ter condições de reciclagem, né? Então é mais ou menos nessa dinâmica, né, que isso daqui eu acho que vai identificando os traços. Porque depois aí, fala. Porque o megatrafar, ele tem a mesma raiz que o megatrafar, então é um atributo que a gente vê, né, a gente aborda isso também. Então, é um atributo em que ele pode estar sendo utilizado de uma maneira não muito inteligente, que não está evolutivo nesse momento. Está conjugado. E aí, você sabendo que tem aquilo, que ora emprega de uma maneira boa, positiva, que seria o megatrafar, fica desdramatizado a questão de vir o trafar. Que muitas vezes, aí os assediadores pegam por aí a pessoa tem dificuldade com a TENEPS, porque começa a aparecer aquele público, e se aquele público aparece, de repente você tem uma raiz daquilo, mas já está num outro momento. A tua forma de lidar com aquilo é outra. Mas também vê que começa a perceber e saltar aos olhos no momento que aparece o trafar. E com essas reflexões que a gente faz com relação ao trafar, a gente vai auxiliando na reciclagem dos grupos extrafísicos ligados a nós, que tem sintonia com esses trafares, né? E que dificulta a nossa reciclagem, né? Porque estão sempre por aí, a gente sintonizando, né? E até mais ou menos assim. Eu acho assim, bom você ter trazido isso nesse contexto, porque na TENEPS é onde vai aparecendo os nossos grupos. Então, pelos traços deles, dá para a gente, né, nós vamos parar lá na hora da TENEPS para poder ficar refletindo sobre isso. Mas no momento depois, é o que mais ajuda, pelo menos no meu caso, assim, a TENEPS me ajudou muito a ir identificando as minhas dificuldades. Não esconder mais, né? Nem os trafores e nem os trafares. Não esconde mais. Não faz escondidinho. E
pelos grupos que vai chegando, aí a gente vai vendo, ó, peraí, isso aí você vai refletir a respeito. É uma coisa meio automática, assim, vai acontecendo. Mas a gente permite... É por isso que está no número 1 lá, auto-organização, autodisciplina e recim, né? E a interassistencialidade na sequência. Então, a recim vai ocorrendo nisso. Você sentou para ter TENEPS, vão vir autorreflexões conjuntamente com os bolsões que a gente tem condições de assistir, né? Por isso que ela vai... Você já está atendendo bolsão, não é individual, não. Atacada. Por atacada. Hã? Isso aí. Eu não ouvi. Uma é uma mala. Estava fechada a mala, ela se abre, né? Quando a gente tem condições de acolher. Agora estou entendendo, tem muita mulher que usa bolsão, né? Ela já carrega, já vai com ele. Está tudo ali dentro. Os traços dela estão todos ali dentro, né? Mas a gente desculpa, porque ela está divulgando, né? A consecutivos. Não, consecutivos não. A cônscios. É tudo com, né? Tudo cons. É tudo recuperação de cons, a consecutivos, a cônscios. Então, mas a divulgação... É a conscienciometria, né? Que isso, divulgando onde ela entra a conscienciometria, nas pesquisas. que é o trabalho. Quer dizer, que se a pessoa não consegue fazer sozinha, ela já tem um caminho para seguir e fazer mais auto-organizado, né? Mais organizadamente o seu trabalho de autoenfrentamento, né? A auto-organização da sua autopesquisa. Quem mais? Tem mais alguém que tem dúvida? Vamos aprofundar, porque agora está aprofundando. Ninguém está... Aqui nós vamos ver só trafores. O 47, eu queria ver melhor. Você sorteou aqui o 47. Vamos ver o que você ganhou com o 47. Você pode ler? Auto-mega-focologia. Está atento continuamente à qualidade da intenção, à compatibilidade evolutiva, à autoperspectiva das prioridades, revisando e atualizando os autopensenes das próprias ações e conteúdos de textos grafados. A sua dúvida específica aqui. Essa questão de foco é um ponto que eu identifiquei num curso que fiz ontem e, dando uma lida aqui, eu achei interessante perguntar para trazer esse assunto para refletir mais sobre isso, assim, a manutenção do foco, né? Manutenção do foco. Agora, não pode ser um foco oprimido, comprimido. Precisa ser um foco abrangente, né? O foco, colocando aqui, o que está aqui, o foco da compatibilidade evolutiva. O que quer dizer? Como é que você vê a sua vida, por exemplo. Então, o megafoco ou as variáveis ou as especialidades que estão no seu foco de pesquisa, da sua autopesquisa ou do tema que você quer pesquisar. Às vezes não é do micro-universo, é externo. Vai ter resultados né? Megafóquicos, mas não é só. Então, nesse auto-reverso e externo. Então, o que vai selecionar esse foco e como mantê-lo? É isso que você quer saber? Porque, à medida que você identifica, por exemplo, você tem aí algum mega foco que você está se passando agora no momento? Qual o seu foco neste momento? É a sua existência? É o seu trabalho? É a sua evolução? É a sua TENEPS? Que mais? Assim, por exemplo, eu percebi que está tendo um padrão de acontecimentos, assim, que tem a ver com coisas que eu tenho buscado estudar e até pesquisar, que é relacionado a grupos. E essa semana... Grupo Karmalogia? Grupo Karmologia? Trabalhos assim que envolvem assistência de grupos, né? E então, isso daí é uma variável. Isso daí já é uma variável. Você pode colocar que na sua autopesquisa ou autopesquisologia, você já colocar o grupo Karmologia, que não é só o seu grupo Karma familiar. Você vai estudar
ou grupo karma de outras pessoas, ou da sociedade, onde você está inserido. Você vai estudar por essa abordagem. Mas você colocou como um foco. Qual outro foco? Poderia ter outro? Porque pode ser um só, porque só esse foco do grupo já dá vários outros subgrupos de estudo, até para debate, para discussão, para verbetes, para artigos, porque toda essa pesquisa vai se transformando em textos grafados. E nessa continuidade, cada vez que nós fazemos um texto grafado e depois vamos reler, normalmente nós já temos um outro andamento, parece que foi dado mais uma nota, mais um adendo àquilo que nós já conseguimos assimilar. O que mais? Fala, Fernando. Não, aí me fez pensar aqui algumas coisas, mas clareou a ideia, nessa ideia de como fazer isso, né? Às vezes dentro do megafoco. Definir, pensar uma especialidade, né? Isso dá um foco. Um que é o foco. Desse foco, então, que é o grupo, por exemplo, né? O grupo Karmologia, vão aparecer muitos subgrupos, subfocos, mas você predomina aquele que é o grupo. Eu estou pesquisando o grupo, então tudo que me interessa sobre grupo, eu vou ler, eu vou pesquisar, eu vou estudar, eu vou traduzir, vou escrever uma frase que seja por dia sobre grupo. O que é o grupo? A seu ver, né? A seu ver, qual que é o grupo? Eu estou em algum grupo? Estou inserido em algum grupo? Aí você vai ver que são vários, né? São vários grupos. Para mim não estava claro que tinha relação com o grupo Karmalogia. Mas quando você falou, é mesmo. Ajudou a amarrar essas coisas que estavam acontecendo, mas eu não estava conseguindo ver qual que era o foco. Quando você falou, meio que clareou assim, que talvez tendo esse foco... Você precisa escolher para o trabalho render. Para o trabalho de pesquisa, de autopesquisa ou de heteropesquisa, render, você precisa focar. Porque senão fica disperso e você não tem como fazer as convergências, as comparações que nós colocamos aí. Os fatores, que são fatores determinantes, né? Os fatores determinantes. Fatores determinantes, olha, está aqui. Está no slide 12. Aí não vou procurar slide agora. Não sei. Você sabe procurar o slide 12? Procura aí no slide 12, que ali vão... Acho que ali só aparece fatores, né? Porque, então eu vou ler enquanto não está ali, os autotransfores se transformam em modo de ser ou maneira de viver do tenepsista. Então, quando você enfoca um estudo, uma ideia, uma ciência, você enfoca, aquilo se torna o seu modo de vida. Você passa a fazer tudo em função daquele foco, todas as suas ações. Aí precisa aprender a identificar que ações você está tomando, que ações você está colocando nesse empreendimento, né? Porque aí vai, então, alimentando o alto desempenho pela vontade, olha, são fatores determinantes do tenepsista. A vontade, a intencionalidade e a auto-organização para o autodesenvolvimento parapsíquico. Porque esse parapsiquismo vai entrar em qualquer dos seus focos. Você faz a heteropesquisa, mas você faz também a pesquisa multidimensional. Ela interpenetra todo esse conhecimento. O conhecimento não vem só daquilo que você lê, daquilo que você ouve, daquilo que você sente. Vem também dessa multidimensionalidade, dessa conexão. Por isso que às vezes é difícil focar, porque a multidimensionalidade é muito abrangente, né? Mas aí você vai focar na multidimensionalidade, o seu foco. O que quer dizer? Que seu foco, ele tem inter-relação com outros. Quando você associa ideias, você não está num único holopensene, você associou vários holopensenes. Ficou claro?
Espero que renda bastante aí o seu megafoco. E agora está escrito ali, quem tiver dúvida. Tem alguém com mais dúvida? Tudo bom, Pilar? Obrigada aí pelo seu trabalho. Eu queria que você falasse sobre o 51, autoparadireitologia. Quando você fala em paralimpsestos, seria para palimpsestos? Seria para palimpsestos mesmo. Então, ficou faltando o pá aqui. Você quer que eu leia, então? Paralimpsestos. Autoparadireitologia. Concentra-se frequentemente nos paradireitos e paradeveres assumidos evolutivamente, procurando eliminar os parapalimpsestos conscienciais da autoparapolítica do passado milenar. Você pode... Primeiro saber o que é parapalimpsesto? Não, é parapalimpsestos, né? Não, porque está faltando par. Então, mas isso você sabe o que é. Agora, para quem não sabe, parapalimpsesto são aqueles cacos que sobram quando se apaga um quadro, por exemplo. Sobram aqueles traços, assim, aqueles são parapalimpsestos. E aí você escreve por cima, né? Assim é a nossa memória. A nossa holomemória é assim. A gente, às vezes, tem a lembrança de uma coisa, mas vem aqueles fragmentos do passado. Que estão por baixo. Aí, no caso, a gente vai apagando isso, né? Vai apagando, quer dizer, não é só apagar por cima, assim, e deixar os cacos lá, né? Os fragmentos ali. Nós vamos apagando tudo, limpando a nossa consciencialidade. Eu achei interessante que você destacou a autoparapolítica do passado milenar. Sim, porque como é que nós trabalhávamos politicamente? Nós éramos polidos? Politicamente, onde é que nós nos envolvemos? Onde a gente estava havia política, mas a gente tinha consciência disso? Muitas vezes não. Mas hoje nós entendemos que era uma política da época, daquele país, daquela região. Havia uma política ali? Havia. Então, tem uma parapolítica nossa que vivenciou ali. Hoje, se nós identificamos, nós vamos saber como é que nós fazíamos naquela época. E a relação dessa autoparapolítica com a TENEPS é direta, né? Porque, na verdade... Eram as nossas ações. Hoje nós estamos procurando ver as nossas ações. E hoje com muito mais responsabilidade, né? Principalmente esse ano, ver as nossas ações com muita responsabilidade para renovar o que existe no planeta ou principalmente no Brasil. No nosso país aqui, o que nós precisamos renovar? Com a nossa política, nossa autopolítica, né? Que é a nossa ação dentro dessa consciência de direitos e deveres, né? Obrigada. Ficou mais claro? Todos já estão evoluídos? Não precisa debater mais, todos já estão sabendo. Na verdade, eu fiquei curioso aqui no último item, no 83, autozooconviviologia. Eu não sei se eu compreendi muito bem, que é aprende teaticamente sobre a zooconvivialidade, se posicionando mais próximo dos animais domésticos do que os humanos selvagens. É a pessoa que gosta mais de bicho do que de gente? Seria é isso aí? Você aprender a conviver com eles, conviver com os animais. Sim, mas eu não sei se eles estão aprendendo assim, conosco. Às vezes a pessoa dá prioridade para um animal do que uma pessoa. Às vezes a pessoa ela se fica ali com uma situação. Ela é tenepsista. Ela é tenepsista. Você começa por aí. Você vai analisar a pessoa. Ela é tenepsista. Porque aqui nós estamos analisando o tenepsista. Entendi. Então, o autotrafor do tenepsista é saber conviver com essas outras espécies. E já foi identificado que os animais domésticos, eles estão até mais próximos até da civilização que a gente estava falando. Eles são mais políticos. É o aprendizado teático, né? Aqui está falando do aprendizado na prática. Então, às vezes, um animal que já está, digamos assim,
adestrado, reeducado, ele está mais próximo, mais diplomático e mais político do que o ser humano selvagem, né? Então a gente tem que ter olhar para isso. O que nos ensina mais nesse caso? Apesar de ser um bicho, às vezes ensina mais, né? Entendi. Muita gente na SOCIM age como selvagem, abandona o animal, deixa largado, ou então são outros exemplos. Anti-exemplos. Certos seres Olha, humanos são exemplos anti-exemplos. também. Ensinam o errado. Só que anti-exemplo cosmoético. Mas é um exemplo, porque desses exemplos negativos nós aprendemos também. O que nós estamos aprendendo hoje na política brasileira? Nós estamos aprendendo muita coisa que o povo não sacava, desculpe o termo, né? Não identificava. Hoje nós estamos procurando identificar e cada um ter autoconsciência dessa necessidade de sabermos usar as nossas ações politicamente. Até que surgiu como surgiu o Conscius, hoje tem a IC do Paradireito, tem a IC da Cosmoética, tem a IC, nossa, são mais tem da Zooconvívio. Você já pensou quanto conhecimento nós estamos abrangendo hoje? A gente vai dizer, mas eu não vou estudar tudo, mas vamos dizer assim, uma noção nós temos. Então, aí se naquele momento aquilo se torna prioridade, eu vou estudar então a zooconvivialidade. O outro vai estudar o grupo, mas já no grupo Carmologia. O outro vai estudar o grupo dos animais, que é da zooconvivialidade, como conviver com eles, né? E nesse aspecto, eu lembro do professor Valdo, né? Ele chamava atenção para a gente pensar assim, enquanto sub-humano, qual espécie que nós duramos mais, que nós vivemos mais, né? E a gente pega cada pessoa, cada humano selvagem que parece que ele nem passou pela domesticação, que é no caso do gatinho, do cachorrinho, né? Muitas vezes a gente entende muito mais esse lapso, né? O que a gente faz com o pet para que ele não manifeste humanamente depois, assim, como se ele passasse, né, batido nessa fase, né? É bem interessante a gente conviver com o sub-humano e observar isso, né? Mas saber, porque muita gente convive, dá alimento, agrada, faz carinho, mas não está atento a essa inter-relação com o animal. Com o sub-humano, né? E o que a gente pode proporcionar ao sub-humano para que ele evolua mais rápido, né? É bem interessante isso, né? Aí precisa ver se ele vai evoluir mais rápido. Se ele aprender na condição que nós estamos, ele vai ficar pior. Depende, a nossa condição na SOCIM, se os animais domésticos vão aprender com essa condição, eles não vão ficar melhores. Depende do humano, né? Vamos ter discernimento, né? Vamos ter discernimento. Achar que o animal vai aprender assim do nada, não. Ele vai aprender com aquilo que a gente já conquistou, com aquilo que a gente já domina. Pode esperar um pouquinho? Pilar, eu achei muito interessante o 53, alto para imunologia. 53. Alto para imunologia. Você quer ler? Leio. Eu vou ler e vou dizer o meu entendimento a respeito, aí você complementa. Obrigada. Então, qualifica a automanifestação da saúde holossomática, observando os resultados até o momento existencial de cada um dos veículos de manifestação da consciência, quanto à higiene física, mental e consciencial. Então, a dúvida ficou assim, que você explicasse primeiramente o que seria higiene mental e consciencial. Eu sei que, a princípio... Você só conhece a física. Você só conhece tomar banho físico. Precisa tomar banho mental, banho consciencial. Porque eu entendi energético, banho energético. Quando eu faço, né, já a ortopensinidade, eu já estou como criando assim anticorpos, né, que vão ser vacinas imunológicas que vão fazer com que eu
não adoeça. Porque vem lá do Não repita o erro. Esse não adoecer é não repetir aquilo que a gente falou. Nosso retrocesso milenar aí. Em vez de ser um retrocesso, nós aproveitamos aquela experiência. É um banho novo de energia, é um banho novo de pensamentos, é um banho novo de higiene até física, porque quando é holossomático, a repercussão é simultânea, né? Mas eu achei interessante como que você, embora assim, dentro do conceito da TENEPS, você entrou num ponto que você fala, né? Você, ao mesmo tempo que você trabalha com o extrafísico, para vir ao físico, porque as pessoas esquecem que o físico é o último, né? Quer dizer, como você falou, depende da ordem que você coloca. Mas de cima para baixo, né? Aí, mas pode ser de baixo para cima também. Pois é, mas... Nós precisamos tomar esse banho aqui no físico mesmo. Nesse físico, nós temos essa holopensenidade rígida. Sabe, os nossos pensamentos não alteram a nossa energia doentia. Eles transformam essa energia doentia em vacina, em imunização do nosso soma. Mas ele vem de fora do soma, é isso que eu estou falando. Entendeu? Ele vem de fora até chegar ao soma. Porque o soma é como se fosse essa camisa aqui. Sujou, eu tenho que tirar. Assim, quer dizer, amanhã a gente vai perder. Por isso que dizem, até, eu queria até que você acrescentasse esse momento dentro. Mas no caso que o próprio soma já tem também as suas variáveis a serem contingenciadas, vamos dizer assim, serem reorganizadas, serem melhoradas, que é você mesmo conhece o exercício físico. Você vem dessa área, né? Então, dentro desse contexto, eu vou fazer uma pergunta a você. Você vive a sua TENEPS de 24 horas. Você vive assim, mais como consciência ou como consciente? Depende do momento, né? Se eu preciso ir ao médico, eu vou atender mais o horário do médico, se é horário de alimentação, né? Vou atender o soma. Porque como eu vou praticar a TENEPS se eu não tiver um soma rígido também? Pelo menos dentro do limite que eu posso. Que hoje, com a idade, eu sei que ele está um pouco acabado já, né? Está um pouco envelhecido. Mas mesmo com esse envelhecimento, há uma para-imunização que não me impede de fazer TENEPS. Acho que é interessante. Tá explicado. Eu tenho impressão, eu vou generalizar, mas assim, a própria TENEPS vai sendo essa imunização, vai sendo uma vacina para que se conserve mais o soma. Entendi. Porque o quer queira, quer não, o veículo que nós utilizamos, no momento, é o soma. Então, realmente, ele tem que ficar fortalecido, né, de uma conexão, né? Porque, por exemplo, se você... Eu dou até um exemplo comum, assim, que a gente tem que estar sempre movimentando, ginástica, alongamento. Porque uma pessoa normal, se ela imobilizar o braço dela, só com experiência, durante uma semana, quando ela tirar o braço atrofiou, não mexe, mesmo estando quebrado. Então, assim, qualquer órgão físico que a gente deixe, assim, achando que não vai precisar, qualquer movimento, né, de andar, de alongar, a gente tem que ter muito cuidado, porque senão o cuidado isso complica também... muito. Então, o melhor é prevenir antecipadamente e não deixar enferrujar. Sim, mas o cuidado também não é ficar preso a esse soma, a cada célula, interpretar o psicossoma como as células do corpo físico, que é diferente o funcionamento. É uma parafisiologia. Não é a fisiologia somática, é uma parafisiologia dos chakras que está funcionando ali constantemente. Mas tem que ter o tempo todo essa conexão. Mas então, para você ter essa conexão, você precisa desenvolver... a cognição, por isso que nós estamos aqui, como você falou, né? A partir desse momento... então, vem daqui, essa conexão vem de cima, mas eu preciso cuidar do de baixo. Que cada um vai pegar, nem que seja uma frase só, e essa única frase já vai ajudar. Fala aí, mestre. Para o El veio uma coisa para pensar, a gente não devia pensar tanto em soma, psicossoma, mental soma, e sim pensar em holossoma, eu acho, né? Então, quando você trabalha um dos veículos, você está, na verdade, trabalhando o conjunto. Aquela coisa, né? Corpo são, mente sã, energia sãs também, né?
Então a gente podia pensar mais em holossoma, né, na manifestação toda. Seja de baixo para cima ou de cima para baixo. Para os lados, para frente, para trás, não importa, né? Agora eu queria te perguntar o seguinte, Pilar. Aqui no 35, eu vou ler aqui e queria fazer uma pergunta. A autofiexologia. Começa a sentir ensaios, antecipações experimentais e aproximações pessoais dos extrapolacionismos à paraprocedência, fortalecendo a maturidade assistencial no caminho da autofiex, com evidências do parambulatório, sem esquecer de que é consciex. Eu queria, em cima disso, fazer uma pergunta para você falar um pouco para a gente. Como é que você está vivenciando esse processo da TENEPS até chegar depois ao FIEX? Esse caminho aí. Então, esse caminho, um dos caminhos é mostrando a técnica, né? Essa técnica de manutenção holossomática. Então, o tati, eu fui tateando essa técnica, para quê? Para fazer essa manutenção holossomática. Ela também quer perguntar. Deixa eu só terminar isso aqui, você permite mais um peso? Porque nós estamos com o tempo em cima agora. Mas, então, o que eu tenho percebido, ele colocou lá sobre o soma, eu percebo até uma resistência maior, dentro dos meus limites, eu percebo uma resistência maior. E se eu preciso realizar uma tarefa, como, por exemplo, eu ficar aqui hoje 2 horas sentada ou 3 horas, eu percebo que há uma sustentação energética também. Dependendo do trabalho que está sendo feito, por exemplo, lá na dinâmica, eu sinto que há uma sustentação energética mais presente. Para quê? Para que se mantenha pelo menos durante o trabalho. Eu posso sair daquele trabalho depois de ter que descansar, mas durante ali está sendo seguro a minha lucidez, a minha manifestação, o que eu estou falando, o que eu estou vendo. Eu continuo lúcida para tudo isso, apesar da idade, né? Então, esse é um dos aspectos. Agora, no aspecto extrafísico da TENEPS, a mudança e alternância de assistidos, porque teve períodos em que predominava um tipo de assistido. Por exemplo, eu tive uma época, muitas pessoas com câncer. Eu digo pessoas, eram consciex e mesmo consins, pedidos de TENEPS de consins com câncer. Por quê? Provavelmente porque eu trabalhei num setor de atendimento a pacientes de câncer. Agora, eu não trabalhei num setor de drogaditos, não trabalhei num setor de drogas, mas teve períodos de muito alcoólatra. Teve até uma experiência que até acho que está acontecendo, a Expovel, aí está acontecendo. Foi numa dessas Expovel, não sei se foi do ano passado, ano retrasado, eu assistindo, eles fazendo a demonstração do que tinha lá na Expovel, eles entrevistaram uma das pessoas que coordenavam daquelas barracas, né, daquelas tendas. E quando apareceu a pessoa, apareceu o nome dela embaixo e me veio assim, alcoólatra. Eu já não estava mais nessa ênfase, né, de pessoas com alcoólatra. Eu falei, nossa, será que ele é um alcoólatra? Eu não, pela entrevista dele, não dava para perceber nada, ele não estava bêbado ali. Ele respondeu bem e tal. Quando acontece, eu vou para o computador para passar, imprimir os pedidos, qual o nome que eu vejo lá? O nome dessa pessoa. O nome dessa pessoa e lá pedindo ajuda pelo alcoolismo. Não era ele que estava pedindo, alguém pedindo por ele. Então, esse é um dos exemplos que eu dou, assim, que é o caminho que nós fazemos para completar, fazer o completismo assim, da TENEPS para autoafirmar ou autoconsolidar o FIEX. Mas é ainda uma auto-FIEX. É um caminho dessa, vamos dizer assim, parambulatório, porque houve vezes de eu lembrar o que estava sendo. Muitas vezes eu não lembro, como dessa pessoa, eu não a vi na minha TENEPS, nada. Outras vezes, foi durante a TENEPS, visualizar mesmo, sabe? Visualizar aquela montagem, ou aquela cena de cama, ou um colchonete, a pessoa deitada, e outras
E não era eu que estava ali exteriorizando energia para ela. Quer dizer, fazendo a limpeza, são às vezes aquilo que eu falei, aquela aquela equipex que trabalha com a equipim. Então, chamando o quê? De paraambulatório, né? Esses paraambulatórios ajudam a entender esse preparo da UFIEX, para ter mais lucidez. Porque como é que vai dar conta da UFIEX se não tem lucidez? Então, aqui eu estou vendo que não está sobrando nada. Está assim, está tudo muito limpo. Não está sobrando nada para minha TENEPS hoje. Minha TENEPS vai ser tranquila, não vou trabalhar na TENEPS. Já está sendo. Já está sendo a TENEPS aqui, com mais de 1 hora, né? Mas está no tempo, mas quem que ia... Pode ficar tranquilo. Você que ia perguntar. Eu agradeço o tema, né, que está me ajudando bastante a refletir. Eu comecei a fazer TENEPS no meio do ano passado e os respingos dos primeiros 6 meses... Um ano. Já faz 1 ano. Não, então, os respingos dos primeiros 6 meses me fizeram parar a TENEPS o ano passado. E eu gostaria de saber assim, qual seria um movimento para eu conseguir retomar a TENEPS de uma forma bacana. Eu estou tendo dificuldade, né, nesse sentido. E se você acha que, de repente, a correlação da ausência de uma dupla evolutiva, se isso influenciaria nesse fator da retomada? Porque, assim, de forma assim, bem categórica, você é que vai decidir. Nós podemos trocar experiências, trocar algumas ideias, algumas práticas, mas você é que decide se é momento de retomar ou não. Você tem uma companheira aí que passou pela experiência, que pode também ajudar você. Mas, quanto à dupla, isso... Então, quando nós começamos, tinha que ter dupla. Há 30 anos atrás, porque quando eu comecei a fazer TENEPS, tinha uma meia dúzia de gatos pingados na projeciologia que já faziam TENEPS, que vinham do Passes para o Escuro, né? Mas depois, com o tempo, essas pessoas, aí foram aumentando as pessoas que faziam TENEPS, mas ainda se chamavam praticantes da TENEPS. E no próprio manual, ainda há uma certa, assim, porque é um certo cuidado que o tenepsista, ou o pré-tenepsista, ou a consciente-tenepsável, precisa ter em relação à sua sexualidade. Como é que você, no caso, eu estou generalizando agora, como é que a pessoa está? Como é que a consciente está lúcida quanto à sua sexualidade? Se ela está sozinha ou não, vai menos importar atualmente. Antes era assim, era quase um impedimento. Hoje já não é mais. Depende da limpidez, da higiene mental da consciência, em começar ou não. Pode ser que apareça depois que ela comece, a TENEPS apareça, o parceiro. E pode ser ao contrário também. E eu fiquei até assim, porque como havia aquela obrigatoriedade de ter parceiro, havia muita insegurança, muita dúvida para se começar. Só que lá no GPC TENEPS, várias duplas eram duplas e começaram no GPC TENEPS. Começaram no GPC TENEPS, faziam TENEPS, mas depois se separaram. Eu dizia, que TENEPS é que isso? Que TENEPS é essa? Porque eles se separam e continuam fazendo TENEPS. Eles eram um casal e depois se separaram. Mas, quer dizer, a TENEPS precisa juntar para fazer TENEPS e depois que junta, separa? Que TENEPS é essa? Como é que fica isso? Mas o entendimento vai fazendo com que todo compromisso, toda autorresponsabilidade é do tenepsista. Então, a responsabilidade de separar, a responsabilidade de juntar, a responsabilidade de qualificar o seu trabalho, se tornar um profissional da assistência, é da própria consciência. Não sei se clareou, mas você já vai para a minha TENEPS, tranquilo. Mas se você quiser depois dar o nome, toda gente. Então, gente, espero que estejam todos inteiros, holossomáticos. A próxima tertúlia matinal, no próximo domingo, dia 18 de março,
será o tema Autolucidez Intermissiva na INVEX. Especialidade lucidometria. E a pesquisador Igor Moreno, ele que se defina. Bom, não precisa.